Olá, gente! Agora vamos para a nossa aula de História, tá? Na nossa aula de História hoje, continuando, né, nós vamos ver aqui 3 assuntos. Aí vocês vão dizer, Katia, botou foi assunto agora, né? Não, gente, é porque esses assuntos, eles são sequências, tá? E como eles são sequências, a tia resolveu dar de uma vez só, até para vocês não perderem o foco da história. E contudo, as atividades são bem pequenas, tá certo? Apesar de serem 3 assuntos, as atividades são pequenas, por isso que eu resolvi fechar essa unidade já com os 3 assuntos aí na sequência. O primeiro assunto nosso, ele vai falar sobre as comunidades afrodescendentes. Quando a gente fala em comunidades afrodescendentes, essa palavra afrodescendentes, ela nos remete, ela nos lembra o quê? Né? O início da história do Brasil, o início da nossa colonização, nos remete à história da escravidão, né? Nos remete aos tempos antigos de sofrimento, né? Principalmente por conta dos negros trazidos da África, tirados de sua terra natal, para prestar serviços escravos dentro da nação recém-descoberta, né? Então, ela nos relata, nos traz também a história da construção do povo brasileiro, que é um povo miscigenado, formado pela mistura de raças, né? Do branco português, do índio já nativo encontrado na terra quando os portugueses aqui chegaram, e da vinda dos negros da África para o Brasil. Então, a gente tem que lembrar que o nosso país foi dada através da formação de miscigenação, da formação de mistura de povos, de raças de diferentes países, né? Então, focando aqui na nossa história, nós vamos começar na 133. Na 132 tem uma música, é o canto das 3 raças, certo? Depois vocês deem uma lida, porque a tia agora vai passar para o assunto, para o vídeo não ficar muito extenso, tá certo? Começando. A liberdade é algo que todos devem ter. Lógico, todo mundo gosta de ser livre, né? Para ir, vir, fazer o que quiser, né? E todo povo deve lutar por ela, com certeza. É por isso que os escravos africanos sempre se rebelaram contra seus senhores, porque eles sofriam muito, né? Como a gente sabe, lá no início, onde tudo começou, onde o nosso país começou a ser formado, quem mais sofreu sobre a terra, né, no início da colonização, do povoamento, foram os escravos e os indígenas, né? Pois também nunca aceitaram a escravidão. Esse regime não deve ser imposto a ninguém nos dias de hoje. É crime, né, gente? A gente sabe que isso aí é crime e constantemente passa nos noticiários, né? Assim como não deveria ter sido no passado. Sabemos que em todos os locais onde os escravos trabalharam, aconteceram revoltas, rebeliões, lutas e fugas. Porque, lógico, quem quer viver numa vida de escravidão, de sofrimento, viver trabalhando de sol a sol, viver apanhando sem direito a um salário, sem direito a ter uma família, sem direito a ter uma moradia própria? Então isso é injusto, isso é sofrimento. Ninguém nasceu para ser preso, né? Nós nascemos para ser libertos, né? Aí aqui no quadrinho, certo? Tem assim, tem o desenho de um mapa, certo? Das regiões aqui, e ao lado tem: em alguns locais, os escravos fugitivos organizavam-se em quilombos. Preste atenção. O quilombo era um local de refúgio que geralmente ficava localizado em florestas, né? Onde a vegetação era mais densa, e geralmente esses locais eram de difícil acesso, que era para os caçadores, aqueles que saem em busca dos negros fugitivos, não ter a chance de encontrá-los, né? Nem de achar a sua localização, nem o seu refúgio. Alguns quilombos chegaram a ser muito grandes e conhecidos, como o quilombo dos Palmares, entre Alagoas e Pernambuco. Esse existe até hoje, né, e é tombado pelo patrimônio histórico e cultural da nossa cidade, da cidade de Alagoas. Sabe-se que havia quilombos desde
o ano de 1630 até a época da abolição, em 1888, ou seja, desde o começo da implantação da escravidão no Brasil. Os escravos sempre resistiram. Saber que existia um quilombo já fazia os outros escravos sonharem com uma vida de liberdade e estimulava novas fugas, o que era uma ameaça à colonização e à exploração do pau-brasil. Portanto, os quilombos sempre foram perseguidos pelos donos de escravos, que tentavam destruí-los e recuperar os fugitivos. A vida nos quilombos não era fácil, mas era melhor do que a escravidão. Eles viviam da agricultura, recebiam o apoio dos escravos que não conseguiam fugir e dos comerciantes que vendiam tecidos para a própria sobrevivência, né? Então, até hoje, há comunidades formadas por descendentes de africanos, especialmente nos locais onde havia quilombos. Nessas comunidades, chamadas de quilombos, mantém-se tradições, organização social e vivência baseadas na resistência à escravidão. Apenas recentemente, em 1988, é que foi dada a essas comunidades a propriedade das terras que ocupam. Além disso, elas foram tombadas como lembranças históricas dos quilombos, né? Então, essa parte aqui, né, é uma parte muito importante, porque os negros, eles, quando começaram o período de sofrimento, de serem escravizados pelos donos de engenho, né? Pelos seus senhores, porque eles eram comprados como mercadoria e ninguém é mercadoria para ser comprado, eles tiveram o intuito de se rebelar, de fugir, de procurar abrigo nas florestas, e aí surgiram as primeiras comunidades chamadas de comunidades quilombolas, e lá eles se organizaram, né, criaram força, tiveram um líder para poder defender tanto aquela comunidade que foi criada, quanto os escravos provindos das mais diversas fazendas, né, da cultura das lavouras de cana-de-açúcar e do café, certo? Na página 136 continua a história. Ela fala agora especificamente do Quilombo dos Palmares, certo? Normalmente o desembarque dos escravos acontecia nos portos do Rio de Janeiro, do Recife e de Salvador. Os escravos eram levados às lavouras de cana-de-açúcar e do café, e posteriormente para as minas, até o trabalho de exploração do ouro, como a gente viu em uma unidade anterior, eles faziam, né? Nas fazendas de gado, realizavam os mais diferentes serviços. Trabalhavam em atividades domésticas na casa grande dos seus senhores e também eram grandes ferreiros. Nas cidades eram explorados como vendedores, carregando frutas e comidas produzidas pelos seus donos. Para não fugirem, traziam cangas no pescoço. Quando aqui chegavam, tinham até de seguir a religião de seus donos. Muitas mulheres passavam a ser mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando roupa. Para muitos senhorzinhos e sinhazinhas, as escravas tornavam-se a mãe preta ou ama de leite, pois amamentavam os filhos de seus donos. Então, eles faziam papel de tudo, né? Papel de tudo e não tinham direito a nada. Muitas vezes não tinham nem direito a uma comida, a uma alimentação decente, porque aquela comida boa, aquela alimentação decente ia para os seus senhores, né? Muitas vezes os escravos eram atacados pelo banzo. O que era o banzo? Era uma doença causada pela saudade da terra natal. Era como se fosse uma espécie de depressão, né? Pela pessoa se encontrar longe dos seus entes queridos, da sua terra natal. Então eles adoeciam e como o escravo ele não tinha lá direito à assistência médica, não tinha direito a nada, acabava morrendo, né? E o senhor de engenho, ele não fazia nada, né? O que ele lamentava era por ter perdido uma mão de obra, por ter perdido um escravo que na maioria das vezes pagava-se muito caro por ele. Devido aos maus tratos, fugiam, mas eram perseguidos pelo capitão do mato.
uma espécie de feitor que administrava o trabalho escravo e aplicava os castigos por desobediência ou fuga. Quando conseguiam fugir, criavam os quilombos, entre os quais o mais importante foi o de Palmares, nas serras de Alagoas e Pernambuco. Foi assim chamado porque no local onde estava havia muitas palmeiras, por isso Quilombo dos Palmares, em homenagem ao grande número de palmeiras lá existentes, tá? No Você Sabia tem assim, eu gosto muito dessa parte da história porque ela relata, né, coisas que a gente vê e sabe que existe até hoje e que ajudaram o negro no seu processo, o negro escravo no seu processo de libertação, né? O Quilombo dos Palmares reuniu cerca de 20 mil pessoas, entre escravos fugitivos, indígenas e brancos fora da lei. Seu último líder foi Zumbi. Pela sua bravura, virou lenda. Vítima de traição, Zumbi foi morto numa emboscada e teve sua cabeça cortada e exposta em praça pública no Recife. Esse fato aconteceu no dia 20 de novembro de 1695 e foi tomado como marco para o Dia Nacional da Consciência Negra. Gente, inclusive agora, no dia 20 de novembro, certo? Sexta-feira, a gente está comemorando mais um ano, né? Mais uma data do Dia da Consciência Negra, em homenagem a Zumbi, né? Negros puxando redes e ao fundo a torre de vigilância, detalhe de um mapa da capitania de Pernambuco, imagem contemporânea do Quilombo dos Palmares, gravura de Barleus, em 1647. Então aqui ainda era muito antigo, no início de tudo, né? No início da construção lá do Quilombo, que hoje ele é bem mais povoado, né? Tem bem mais coisas, mais pessoas, mais tudo lá, né? Quem já teve a oportunidade de visitar, vê que lá em cima é realmente muito organizado, né? Eles possuem uma organização, uma limpeza e realmente chama muita atenção tudo que tem lá, né? Zumbi dos Palmares, inclusive, né, no 20 de novembro, não sei esse ano, por conta da pandemia, mas geralmente no 20 de novembro há sempre homenagens, festas lá em cima no Quilombo, né? Geralmente são organizadas excursões das pessoas para irem visitar esse local histórico, né? Zumbi dos Palmares. Gente, ele fala muito aqui na história, nessa parte do Quilombo dos Palmares, em Zumbi dos Palmares. Mas antes de Zumbi, existia um outro líder, um guerreiro muito bravo e forte, chamado Gangazumba, né? O livro não traz, mas aí a tia vai relatar aqui para vocês. Inclusive foi tema de um trabalho meu da universidade, que a gente tinha que desenvolver um fato que chamasse atenção, um fato histórico sobre a nossa cidade, e eu resolvi focar nessa parte da história do Quilombo dos Palmares, e foi muito legal fazer esse trabalho. Inclusive desenvolvi até um joguinho, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, certo? Contando sobre a história dentro do jogo, sobre o Quilombo dos Palmares. Então foi um trabalho assim dos que eu já fiz, um dos melhores, gostei muito mesmo, né? E por sinal tive uma nota bem elevada, né? Que a gente retrata aquilo que o nosso Brasil, a nossa história nos traz, né? Nos deixa marcado. Deixa eu pegar aqui para vocês, é rapidinho, tá? Pronto, gente, esse é o jogo, tá? Esse jogo foi a tia que criou, certo? Jogo sobre a história de União dos Palmares, e aqui tem tudo, tem o início do jogo, né? Aí seja bem-vindo à terra do Quilombo, dos Palmares, né? Aí avança em uma casa, aí aqui vai contando os fatos, as guerras, as revoltas, as rebeliões, os acontecimentos, o Dia da Consciência Negra, até chegar ao final, que é aqui, o final do jogo. Parabéns, você venceu. Espero que seu aprendizado tenha sido divertido, certo? Então foi uma das partes dos trabalhos assim feitos lá disposto pelo pessoal da universidade, pelos nossos tutores,
que eu gostei bastante, né? Bem interessante, montar esse jogo aqui também foi bem legal, certo? Então vamos lá, continuando aqui a nossa aula, certo? Quem quiser o joguinho depois, pode pedir que a tia disponibiliza para vocês, tá bom? É bem legal, já joguei ele aqui com as meninas e elas gostaram bastante. Agora a gente vai falar, saindo de Gangazumba, que foi um dos líderes dos Palmares, um dos mais importantes, vamos para Zumbi dos Palmares, tá? 137. O mais famoso dos quilombos foi o Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Esse quilombo era chefiado por Zumbi. Houve 25 expedições que tentaram a destruição dos quilombos, mas nenhuma teve sucesso. Diante de tal resistência, o governador de Pernambuco contratou o bandeirante paulista Domingos Jorge Velho para destruir o quilombo, porque temia sua força. Zumbi ainda tentou resistir com alguns de seus homens, mas foi traído e preso. Sua cabeça foi cortada, presa a um poste e exposta numa praça do Recife para que servisse como exemplo aos demais escravos. O primeiro ataque de Domingos Jorge Velho fracassou, mas depois que recebeu um reforço de quase 3.000 homens, conseguiu entrar e massacrar os habitantes dos quilombos dos Palmares, tá? Então aqui vocês têm o Você Sabia, que é a presença da mulher negra nos quilombos. Vocês leiam, certo? Esse quadrinho. Eu vou dar uma acelerada aqui para a gente não expandir muito o vídeo. E hoje, aqui na 139, nós temos falando sobre o nosso último tema, comunidades quilombolas hoje. Então vamos ver aqui o que é que diz, ó. O quilombo aqui, né, já com casas de alvenaria, certo? Já habitados, chegando o carro lá em cima. Então parece realmente uma cidade. Espalhadas por muitos estados desde a época da escravidão, somente após 1981, quando se lançou o projeto O Memorial Zumbi dos Palmares, erguido no sítio histórico da Serra da Barriga, em Alagoas, é que a história dessas comunidades entrou na pauta dos movimentos negros. Daí a Constituição Federal promulga em 1988, no ano do centenário da abolição, trazer em um dos seus dispositivos o seguinte texto: aos remanescentes das comunidades de quilombo que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhe os títulos respectivos. No mesmo instante, era criada a Fundação Cultural Palmares, órgão do Ministério da Cultura, que tem como uma das suas atribuições o levantamento dos quilombos contemporâneos existentes no território nacional. Então, numa sequência, a partir de 1995, o governo federal criava um grupo interministerial para a valorização das populações negras rurais quilombolas do Nordeste. E o governo da República entregava os primeiros títulos a comunidades remanescentes de quilombos em vários estados do país. E até que, enfim, os quilombos foram reconhecidos e passaram a fazer parte definitivamente da nossa história, né? Da história do povo brasileiro, e foi dado a esses povos remanescentes a propriedade e o direito sobre a terra, certo? Então, vou deixar na descrição do vídeo as páginas da nossa atividade. Por hoje é só, façam as atividades, assistam os vídeos e até o nosso próximo encontro. Tenham um bom dia, fiquem na paz, beijos e tchau, tchau!